Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo e vamos falar hoje sobre os resultados da CEMIG. Vamos começar pela parte que mais interessa aos investidores ou para quem pensa em investir na empresa, que são os proventos. A CEMIG, durante o exercício de 2014, teve a maior distribuição de yield do setor elétrico. Olha só que interessante. Distribuiu 15,1% de dividend yield, o equivalente a mais de 5 bilhões de reais. Lembrando que desses 5 bilhões, desses mais 5 bilhões, 1,9 bilhões praticamente estão ainda para serem aprovados na próxima Assembleia, que vai acontecer agora em abril, mas a possibilidade deles declinarem isso é nula, senão eles não teriam nem divulgado, ok? Além do maior crescimento do setor elétrico, é muito importante salientar também que houve uma valorização muito expressiva nesse último ano, de 43,5%. Para quem acredita que o setor de transmissão elétrica é um setor menos volátil e não proporciona valorização além dos dividendos, está aí uma prova de que acontece sim valorizações exponenciais. Se a gente somar os dividendos mais a valorização, foi algo na casa de 60%. A gente está falando de um setor elétrico. Olha que maravilha. A CEMIG, historicamente, é uma excelente pagadora de dividendos. Se a gente olhar aqui esse gráfico representando os últimos 10 anos, a gente percebe que houve sim uma queda ali entre 2017 e 2020, mas em 2021 houve uma retomada aí que manteve até então o dividendo sempre na casa acima dos 10%. A média dos últimos 5 anos é de quase 10%. Excelente para o setor elétrico. Tem um ponto a ser levado em consideração aqui, que é a demora de alguns pagamentos de proventos da CEMIG. Citando como exemplo, partindo do ano de 2024, a CEMIG anunciou juros sobre capital próprio no mês de março e com pagamento para o mês 6 de 2025, ou seja, 1 ano e 3 meses depois. Outro anúncio no dia 26 de março de 2024, com pagamento no dia 30 de dezembro de 2025. Quase 2 anos. E isso vem se repetindo no anúncio desses anos. Desse ano de 2025, aliás. Como você pode notar aqui, anunciou agora 2 juros sobre capital próprio na data do dia 25/3, com data com dia 25/3. Um deles com pagamento no mês 12 de 2026 e o outro no mês 6 de 2026. É importante você levar isso em consideração porque você conta com um montante X a ser recebido, porém, quando você receber, o poder de compra desse dinheiro já é outro, a inflação já comeu um pouco dessa valorização. Enfim, se você não tem tolerância para aguardar tanto assim, é importante você levar em consideração esse ponto. Falando agora um pouco sobre resultados. Analisando trimestre a trimestre, considerando o quarto trimestre de 2023 versus o quarto trimestre de 2024, houve uma queda relevante, tanto no EBITDA, de 21,9%, quanto do lucro líquido, que foi uma queda mais acentuada, representando aí 47,1%. Talvez esse seja um dos motivos, inclusive, pelos quais a ação está apanhando um pouquinho. Se a gente verificar aqui nesse gráfico, vai perceber que ela caiu quase R$ 1, né? Nesses últimos dias aí, acredito que por conta dessa apresentação de resultado. Mas, olhando por uma visão um pouco mais macro, considerando o resultado anual de 2023 versus 2024, a gente percebe que houve um crescimento, tanto no EBITDA, de 32,3%, quanto no lucro líquido, de 23,4%. Agora, um ponto importantíssimo de atenção, tá? O crescimento nesse lucro líquido foi muito por conta de um lucro não recorrente. Houve a venda da Allianz Energia para a Vale. Isso gerou um lucro aí, reforço, não recorrente, de quase 3 bi, de 2,7 bilhões. E aí, se a gente subtrair aqui o total do lucro líquido de 7,1 bilhões em 2024, se a gente subtrair esses 2,7, o lucro seria praticamente empatado. Não seria ruim, mas seria praticamente empatado. Então, é importante considerar isso. Ou seja, no próximo ano não vai ter uma nova Allianz Energia para ser vendida e não vai haver esse lucro que é não recorrente. Falando sobre investimentos, a CEMIG investiu pesado nesse último ano, total de 5,7 bilhões. E no meu ponto de vista, o mais interessante é que, mesmo dentro do setor elétrico, a CEMIG se preocupa em pulverizar, não depositar todos os ovos na mesma cesta. E olha só que interessante, desses 5,7 bilhões de investimento, houve obviamente um destaque para a parte de distribuição,
onde foi despendido 4,4 bilhões, mas também houve investimentos consideráveis aqui na parte de geração, 248 milhões, na parte de transmissão, 310 milhões, na parte de gás, 358 milhões e na parte de geração distribuída, 394 milhões. E aí é natural imaginar que se uma empresa faz investimentos tão robustos, tão pesados, que a alavancagem vai aumentar, certo? No caso da CEMIG, aconteceu o contrário. Se a gente olhar esse gráfico aqui, visualizando de 2019 até o ano de 2024, houve uma desalavancagem, mesmo com os investimentos pesados. E essa desalavancagem só não foi maior porque a CEMIG liquidou uma dívida que estava atrelada em moeda estrangeira. Como estava atrelada em moeda estrangeira, obviamente, o real teve uma desvalorização, essa dívida ficou um pouco mais pesada. Caso não houvesse essa dívida, a desalavancagem seria maior ainda. Então, ponto positivo para a CEMIG. Agora, vale observar que o custo atual da dívida é de 12%, tendo em vista que o nosso cenário de juros já está altíssimo e tende a subir ainda mais. Claro que a gente não sabe, mas a tendência, tudo aponta para que suba um pouco mais, ou seja, o custo dessa dívida tende a ficar ainda mais alto. Isso implica em quê? Custo da dívida mais alto, diminuição da lucratividade. Se o lucro diminui, a distribuição dos proventos também será menor, ou seja, ponto de atenção para o acionista que foca em proventos. Dá uma força para o canal, estou começando com o canal, se inscreve, deixa um like, deixa um comentário, uma dúvida, sugestão, enfim, você ajuda bastante, ok? Falando um pouco agora sobre gerenciamento de despesas, né? São dois pesos na balança, um deles é a lucratividade e outro é gerenciamento de despesas. E a CEMIG também merece um ponto positivo por conta disso, né? Nesse âmbito, nessa esfera aí das despesas gerenciáveis, a CEMIG conseguiu administrar de modo a crescer as despesas abaixo da inflação. Isso é um ponto super positivo para a CEMIG. Ou seja, menos despesa, sobra mais margem para lucratividade. Recapitulando rapidamente, a gente viu aqui que a CEMIG vem pagando ótimos proventos e teve uma valorização super considerável, teve um crescimento ano a ano em lucro e EBITDA, houve um resultado não recorrente de 2,7 bi, né, sobre a venda da Aliança para Vales, tem que ser levado em consideração, mas ainda assim os resultados foram super positivos, mesmo eliminando esse lucro não recorrente. Aconteceram altos investimentos, porém de forma pulverizada no setor, o que eu também enxergo de um modo positivo, isso futuramente vai gerar bons frutos, e um crescimento de custo controlado abaixo da inflação. Veja só, eu quero que você comente aqui embaixo se você tem CEMIG na tua carteira, se você pretende inserir na tua carteira, e o que você achou desses resultados de 2024. Comenta aqui embaixo o que você achou, deixa alguma sugestão, crítica, comentário, enfim. É isso. Vejo você no próximo vídeo. Obrigado por assistir.